projeto Contando a História de Ribeirão Preto, mais um convidado no Da Janela, desta vez Matilde Leones, jornalista, escritora, já publicou 4 livros e é responsável por 3 edições da coleção. Matilde, não vou nem falar o quanto eu fico feliz em te receber aqui, né? Não preciso dizer, né? Acho que você Eu também estou muito feliz e agradeço muito o convite. Matilde, comece me falando como é que foi a história de você participar desse projeto, apesar de ser elementar, fazer um projeto como esse e alguns nomes presentes nesse projeto deveriam estar mesmo, não tem como não estar, como você e outros nomes importantes de jornalistas aqui de Ribeirão, mas me fala como é que surgiu a história do convite e a relação com os temas, né, que são 3. Então a gente tem aqui o Luiz Pereira Barreto, que você vai falar sobre o médico e pioneiro, né? A gente tem também os teatros, né, que você vai falar de todos os teatros de Ribeirão. E, claro, a ditadura militar, que é um tema que mais próximo do que a gente conhece da tua história. Mas fala um pouco sobre a escolha desses temas, se de repente você recebeu e falou, olha, Matilde está aqui para fazer, como é que foi que você negociou isso com o Lau? Olha, na verdade, eu ainda tinha mais outro tema para desenvolver, que eu comecei, quando o Lau me mostrou a lista de temas, né, eu comecei a ficar muito empolgada, achando que eu poderia escrever todos. Que daria tempo, que né? daria tempo de escrever um monte de livros. Então, eu escolhi também a história da imprensa, que eu acho que e outro era o Martinico Prado, também eu ia fazer. A imprensa escrita, fatos e fotos, que ficou para o Regis. Ficou para o Regis. E o outro seria a história do Martinico Prado, que eu tinha assim uma relação do Martinico Prado, assim uma relação meio assim sentimental com esse nome, porque quando eu era criança, né, dá para falar essas coisas? Claro, né? Que dá, deve. Deve. Quando eu era criança, eu ia muito, eu passava as férias na casa da minha tia, que morava na usina São Martinho. Olha, então eu ficava encantada com aqueles canaviais e naquele tempo o sistema era diferente, tinha as colônias, né? As famílias moravam e tinha um palacete, né, onde os donos, né, da usina moravam, era o palacete. Então aquilo ali era uma coisa assim, existia uma aura, né, em torno daquilo. Então aquilo ficou assim para mim no meu imaginário, né? Sempre que falo em Martinico Prado, eu relaciono com a usina São Martinho. Na verdade é muito mais do que isso, né? Martinho Prado, nem vou falar nada da história dele, porque quem está fazendo é o Jair, né? O Jair Casquel. Tá aqui, família Prado. Isso. E a história da imprensa, porque, né, eu sou jornalista, eu sempre tive essa curiosidade de buscar, de saber como é que começou, qual foi o primeiro jornal. E é a tua história também, você faz parte dessa história, faço, é uma história, né, que a gente gostaria de contar por estar muito próximo. Exato, também, né? Como você também, como outros vários colegas que poderiam dar depoimentos, que estão aí né, prontos para dar um depoimento, né? E os teatros, porque também, né, tem uma história... aliás, tudo aí tem uma relação muito forte com a história de Ribeirão Preto. Quer dizer, cada tema desse foi importante, é importante para a formação histórica de Ribeirão Preto. Quer dizer, uma coisa linka na outra. Né? Vai linkando. Agora, né? A tua relação com as obras que você estava falando, né, por exemplo, do teatro, justamente porque você já escreveu sobre os teatros, você estava me dizendo. Sobre o Teatro Pedro II. Tá. E aí, a ditadura militar, né, a ditadura, eu fiz uma pesquisa muito longa, comecei a fazer essa pesquisa numa época que a ditadura ainda estava instalada, então foi muito complicada e demorada. E sobre a história da irmã Maurina Borges da Silveira, que é um dos teus livros publicados. Isso, pela editora Vozes, que foi o Sombras da Repressão. Mas a ditadura militar em Ribeirão Preto, quer dizer, isso daí eu vou precisar de muita pesquisa, né? Porque não foi só isso, né? Não. Ela teve uma abrangência assim muito grande, muitas pessoas que talvez não tenham sido presas nem torturadas, mas que foram, na verdade, interrogadas e que foram cerceadas nos seus direitos. Então, isso eu quero buscar em profundidade. Você vai trabalhar bastante. Quer dizer, você tinha 5 temas.
Tinha sim. E aí você falou não. Não, né? eu sou muito egoísta e eu não vou dar conta disso. E aí você deixou 2, né? E ficou com os 3, Isso. que é o teatro, a ditadura e o terceiro que eu esqueci. Luiz Pereira Barreto. Luiz Pereira Barreto. Ó, a gente não pode começar a esquecer muita coisa aqui não, viu? Não? Não, senão o povo começa a falar que a gente já tá, entendeu? Vamos começar Ó, o Luiz Pereira deixar. Barreto, assim, é um personagem muito interessante, né? Porque foi ele que trouxe o café Bourbon para a região, já vem de uma família assim, de cafeicultores, né? E o que aconteceu? Ele era médico também, um homem muito culto. Então, o que se fala do Pereira Barreto simplesmente fica restrito ao fato dele ter trazido o café Bourbon. Não, ele foi muito mais do que isso, né? Ele teve, assim, uma influência muito grande na imigração. Quando acabou a lei, quando os escravos... A Lei Áurea. É isso. A Lei Áurea, Abolição, né? Abolição, os escravos tiveram sua liberdade. Quer dizer, a mão de obra escrava acabou, então essa mão de obra tinha que ser substituída. Então, quem começou a fazer todas essas intervenções e procurar como é que seria para trazer, foi o Pereira. Ele participou disso tanto quanto os Prado, né? A família Prado. Ô, Matilde, normalmente uma coisa muito assim, porque a gente sabe que a coleção, ela tem já um objetivo, né? Ela vai ter o recurso da Lei Rouanet, mesmo assim, precisa de mais recursos, porque é um projeto audacioso, eu disse isso aqui para o Lau, mas é audacioso no bom sentido, né? Que bom que ele é audacioso, né? Então, para resgatar a história, aí com os apoios das editoras Coruja e Fumpec, então assim, é um processo, né, de muito trabalho, né, vai exigir muitos recursos. E tem um direcionamento que vai ser distribuído nas escolas. Então, tem algumas regras, né, de páginas, de como que você vai tratar o texto, mas existe a liberdade de você contar a tua história. Isso é uma coisa, né? Como é que você pretende abordar o Luiz Pereira Barreto? Porque nós sabemos que todas as biografias, normalmente, a história traz, às vezes, as críticas, né, com relação a determinados personagens, elas nem sempre são levantadas, né? Então, por exemplo, nós sabemos da história, por exemplo, aqui está falando, ordenou o desmatamento para a plantação do café, teve 60 escravos, então a gente já percebe que vai ter aqui algumas afinetadas. Eu quero saber como é que você pensa em descrever a história do Luiz Pereira Barreto. Bom, Cristina, primeiro eu preciso conhecer bem essa história, né? Mas se houver essa questão de mostrar aquilo que hoje não seria tão politicamente correto, isso, né? Acho que é isso que você está me falando. Isso, exatamente. A gente vai ter que mostrar, né? É igual essa discussão sobre o livro do Monteiro Lobato, né? Exatamente. Menina, que loucura, hein? É igual essa discussão, ele podia falar tal... Hoje não se fala daquela maneira, não é essa linguagem mais, isso é altamente ofensivo, mas na época não era. E tem muitas coisas que a gente ainda continua empregando palavras que estão assim arraigadas. Então eu imagino que nessa época aí, isso era a rotina, era o comum, era a vida deles, ter os escravos, né? Desmatar, vamos plantar, aí vai a economia. Hoje, vamos desmatar a Amazônia porque o Brasil precisa progredir economicamente, nós temos que plantar. Não, ninguém vai deixar, né? É diferente. Eu estou te perguntando isso porque, assim, nas devidas proporções, a gente sabe que é desafiador. É desafiador porque você vai pegar o nome de uma pessoa, de um pioneiro, e a pesquisa, ela tem suas limitações, o seu tempo. Então, assim, você vai decidir o caminho, né? E vai ser uma coisa muito restrita, porque a gente tem um número de páginas, exatamente, né? Tem as limitações. Então, essa limitação, eu acho, assim, aí que pesa um pouquinho, né? Porque vai pesar na hora da gente escrever.
porque claro que a gente vai pesquisar muita coisa, isso aconteceu com o meu livro da Maurina, isso acontece quando a gente faz uma reportagem. Claro. De repente, A hora de editar. A hora de editar, a hora de escrever, você tem 500, não sei, daria 10 páginas, mas você só tem 3. Então, o que é mais importante, né? Isso. Talvez o que é mais importante para mim não seja o mais importante para quem está lendo. Pra então, história. essa é para a história, talvez, né? Então, eu acho que esse é o desafio. É o desafio, não é, Matilde? Né? Eu perguntei isso como uma provocação mesmo, porque assim, ó, é o recorte. Existe o tema e você tem que fazer um recorte disso, porque não cabe tudo ali. E a história de você saber separar o que é que eu coloco, mas parece que chega um determinado momento que a gente diz assim, né? Tudo é importante, né? Mas como ter essa, né? Então é um trabalho, assim, desgastante, né? Que você tem que... É desafiador mesmo, e a né? história também, ela não é escrita somente por heróis, né? Ela não foi feita somente por heróis. Claro A maioria dos personagens que compõem qualquer história de qualquer país são bem vilões. Bem vilões, né? É verdade. Ô Matilde, agora quando você passa por um tema como o teatro, por exemplo, isso muda? Porque assim, mexer com a biografia... É mais complicado, porque você fez da irmã. Quer dizer, existe um desafio maior quando se trata de biografia, quando os temas são de teatros ou patrimônio? Existe uma diferença muito grande. Por exemplo, no caso da irmã, foi baseado em poucos documentos, porque a gente não tinha acesso, e as pessoas estavam aí vivas para poder contar cada uma a sua história. Foi a história oral, inclusive ela, né, contando a sua história e todas as pessoas que estiveram envolvidas naquele contexto. No caso do teatros, né, como os teatros, os de hoje, né, claro que vai haver uma facilidade muito grande, claro. Mas os principais teatros antigos, mesmo o Teatro Pedro II, é muito difícil já encontrar pessoas que possam falar sobre o teatro, contar histórias, né? A não ser pessoas que já ouviram a história, aquelas histórias que vão passando de geração. Agora, o Teatro Carlos Gomes, que é a menina dos meus olhos, né? Vai ser assim, eu vou ter que me conformar com muita coisa que eu já andei pesquisando e que não tem resposta, né? Por que foi demolido? Por que foi demolida uma riqueza daquela? Não tem resposta, né? Não tenho. Até agora eu não encontrei uma resposta, né? E ele era muito mais rico que o Teatro Pedro II, né? Em materiais, no mármore. Eu fui assistir a ópera do Wagner agora, faz uns 15 dias em São Paulo, lá no Teatro Municipal, e eu fiquei um tempão olhando aquele teatro por dentro, aquelas portas, aquelas janelas, aquela história que está registrada ali, que está escrita ali naquele pedaço, né, naquelas escadas, naqueles tapetes. E eu pensava, gente, por que o Teatro Carlos Gomes, que foi um dos centros de cultura, maiores centros de cultura da região, ele simplesmente foi demolido, né? Simplesmente foi demolido. E tá aí, né, voltando no que você disse, né? Como é que é? A história não foi feita de jeito nenhum por heróis. Não, de jeito nenhum. por muito mais vilões do que heróis, né? Muito tá mais. Tá aí a prova definitiva. Só que se costuma passar da história são os grandes feitos, né? Mas exatamente. atrás dos grandes feitos tem, né? Tá cheio de vilão. Cheio de vilão, muito sangue derramado, muita mágoa, muita... Ô Matilde, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta para continuar aqui essa conversa, tá bom? Ok. Matilde, agora a tua relação com a ditadura militar, ela está ligada exclusivamente a partir do momento que você se tornou jornalista? Como é que é essa história toda que te atraiu o tema? Ou tem alguma coisa aí que eu que estou mal informada e não estou sabendo? O que te atrai exatamente nesse tema, além do fato de você ser jornalista, claro, né?
Olha, essa aí é uma questão, assim, meio polêmica até para mim, sabe? Eu já até me perguntei, porque eu tenho outros livros em andamento e eu tenho percebido que quase todos eles têm uma mulher que foi maltratada, ou que foi muito corajosa, que participou de alguma coisa, você entende? Na ditadura. Na ditadura, não só na nossa, como em outros locais, outras regiões. épocas. Mas no caso aqui da irmã Maurina, foi assim, posso contar a historinha? Claro. Nesse caso, eu não morava aqui, eu morava em São Paulo, eu estudei lá, me formei lá em São Paulo, né, na Casper Libero. E eu vinha de vez em quando para cá, porque a minha mãe, né, sempre morou aqui. E numa das vindas para Ribeirão, eu comentei com uma amiga minha assim, era plena ditadura, né, não tinha acabado ainda. E eu perguntei, mas escuta, Ribeirão Preto nunca aconteceu nada, eu nunca ouvi falar, né, sobre figuras, se envolver. Ela falou assim, não. Aí eu percebi que as pessoas não... Porque ela é uma pessoa informada e ela também não sabia. Então eu falei assim, como, né? Ela não sabe. Mora lá, tem o dia a dia lá, vê jornal, conversa, vai na faculdade. Então... Tem alguma coisa errada. Ela falou assim, a única coisa que eu ouvi falar, ela disse, é de uma freira do Lar Santana que foi presa... e acusada de ser comunista. Eu falei, tá bom, então tem, né? Tem. E aquilo ficou ela não foi contada. Ficou na minha cabeça essa história. Aí, pior ainda, o Lar Santana, porque eu quando era criança, morava aqui, depois é que eu fui para São Paulo. E eu tinha um fascínio pelo Lar Santana, que era um negócio inexplicável. Eu passava lá em frente... Ou então, quando eu passava de carro com meu pai, via lá o Lar Santana e falava que é um orfanato. Então eu ficava imaginando aquelas coisas, cheio de criança sem pai, sem mãe, como que será que é? E depois... Aquela coisa da infância também, né? Algumas ligações, mas antes, nada a ver ainda, você não conhecia nada da irmã ainda. Não, era coisa de infância. Nunca tinha ouvido falar, né? Aquilo jovem. Sempre... E às vezes quando eu vinha para Ribeirão, eu tinha uma atração muito grande, eu pegava o carro e passava lá em frente ao Lar Santana. Aí depois veio a história que ela era de lá. Era o Lar Santana. Eu falei, mas será que é por isso que eu passava tanto em frente a esse Lar Santana, né? Tudo tem explicação, Tudo né? tem alguma explicação. Aí eu comecei a fazer a pesquisa, que foi muito demorada, ela estava proibida de falar, a igreja criou assim um muro, uma couraça em torno dela e mesmo as outras pessoas muito desconfiadas, porque a ditadura ainda estava nos começando a dar os estertores, então as pessoas achavam que eu fosse do DOPS, do ICOD, e não me conheciam, né? Eu vinha, a Áurea Moretti, né? Eu vim procurar a Áurea, o Vanderlei Caixa, aí eu não achava ninguém. Um morava aqui, receoso, né? Receoso. O que é? O que você quer? Aí teve... Você está amando de quem? Quer dizer, achavam, porque naquela época ainda, a repressão ainda seguia alguns, né? Mesmo velada, né? Mesmo veladamente. E as pessoas traumatizadas, né? Claro, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Alguns tinham acabado de sair da cadeia, então foi muito complicado. A irmã Maurina, eu esperei 2 anos, né? Eu procurei, assim... Fiquei pesquisando. 2 anos na busca dela. Olha achava, sumia. Quanto tempo você demorou para escrever o livro? 8 anos. Então vai te ajudar bastante tudo isso que você fez. Nesse caso aqui, desse tema aqui, né? 8 anos. Não tem como não ajudar. Nesse caso é direto, né? Porque até as relações de confiança, o fato de você ter tido resultado é outra coisa. Você já conquistou. Esses 2 anos você já não precisa mais. Já vai dar para você fazer um trabalho. E assim, como que você está, apesar de você estar no começo da pesquisa, como que você está imaginando, assim, contar a história através das pessoas? Contar a história através das pessoas, né? Das pessoas que viveram a ditadura. Claro que com base em alguns documentos também, que não são muitos, né? Principalmente sobre Ribeirão Preto, a gente encontra livros sobre o que aconteceu
com as pessoas, com os personagens mais conhecidos da história, né? Como se tivesse sido só Marighella, Lamarca, enfim. E quando a ditadura, ela tocou profundamente na vida das pessoas, modificando a vida do cidadão comum. Totalmente. Você sabe o que eu me lembro da ditadura? Qual é a minha lembrança? Eu morava em Cajuru, uma cidade pequena, e o Esquadrão da Morte visitava, né, os lugares. E tinha um cara do Esquadrão da Morte que ele mostrava, sempre que ele ia, meu pai tinha um bar ao lado da cadeia, sempre que ele ia no bar ele mostrava, ele fazia questão de mostrar as marcas, as balas que ele tinha no corpo. E a Sônia Draib, que é uma lutadora, na época ela ia esconder em Cajuru, porque eles estavam procurando ela, ela participava do movimento nacional. E na minha casa eu escutava os vizinhos falando, olha, aquela bandida lá tá aqui, por isso que, entendeu? Então a visão que a gente tinha é que realmente... Eram bandidos. Ela era criminosa. Terrorista e a polícia vinha para... Então é justamente dessa forma, exatamente. Então, assim, a minha lembrança da ditadura é essa. Eu entendendo que as pessoas que queriam a liberdade de expressão eram os criminosos. E imagina, né? Isso, eu estou falando de um exemplo, né? Então, é uma coisa muito difícil. Imagina para quem viveu e passou isso. Foi terrível mesmo, foi terrível. E tem histórias que, sabe, situações que destruíram completamente as pessoas, as famílias. E eu me lembro da história de um médico que... o Dr. Madeira, ele mora em São Paulo e ele me contou, numa das minhas buscas, eu entrevistei o Dr. Madeira para falar sobre a Madre Maurina. E ele me contou como ele foi preso e por que ele foi preso e ficou num porão incomunicável durante muito tempo e depois ficou na cadeia. Porque ele chegou no hospital, tinha uma cirurgia, um paciente na mesa para ele operar, só que os policiais chegaram com a metralhadora e falaram, o senhor está preso, não sei o que, e ele não sabia nem por quê. Por quê? Ele tinha atendido uma moça que era de um movimento. E no bolso dela foi encontrada uma receita que ele deu. Meu Deus, que horror. Então, você veja bem. Um absurdo, né? Um absurdo. Onde porque assim, o problema não era nem assim, vamos tolir, vamos ter... É a forma como foi feito que... É um absurdo. Os absurdos que ocorreram. Agora, histórias que não foram muitas vezes contadas, né, Matilde? Então, talvez o Ribeirão Ditadura Militar possa trazer histórias que não estão aí no cenário, registradas em livros. Talvez registrar o que não está registrado. Provavelmente não. Muitos tem o lado dos cientistas, dos intelectuais também, aqui de Ribeirão Preto, da USP. Quer dizer, essa história não está contada. Só se tiver em outro livro. No meu livro, não. Não faz parte, né? Eu sei que existiu perseguição a professores. Até comigo, né? Até comigo. Matilde, e como é que está sendo esse teu processo, né, de produção? Quer dizer, 3 obras, né? Você tem que se dispor a determinados horários, você tem uma rotina de trabalho, como é que você está caminhando? Olha, você vai fazer um primeiro, vai trabalhar os 3 paralelamente? Eu não vou conseguir fazer um primeiro, eu vou trabalhar os 3 paralelamente, porque eu só consigo trabalhar assim, sabe? Nessa pressão, pesquisa. Um pouco daqui, um pouco dali. Nessa pressão, a pressão que todo jornalista gosta, né? Então, você vai começar a pesquisa dos 3 eu já comecei, do teatro eu já comecei, do Luiz Pereira Barreto também. E tempo? O tempo é o seguinte, eu agora estou assim, meio com o tempo, né? Você está se dando um tempo. Eu estou me dando um tempo, então a parte da manhã é sagrada para mim, eu não trabalho. E eu trabalho à tarde, até a hora que me bate um cansaço muito grande, e é isso que eu estou fazendo. Como eu também estou me restabelecendo, eu não estou me forçando muito,
eu vou dentro do meu tempo, do meu time e do meu limite. As pessoas dizem que os sustos, né, os problemas de saúde que vêm, tudo, eles servem para... É a hora que o corpo está te falando assim, ó, peraí, né? Tô te avisando, né? Me ajuda, calma aí, porque a gente tem uma vida muito doida, né? E às vezes a gente acha que não precisa parar, né? Que você vai fazendo. É um momento que te mostra a tua fragilidade, né? Exatamente. O quanto nós somos aquele pinguinho no mapa mundi, né? Exatamente. Pinguíssimo, Nada, pequenininho, não dá pra ver. nada. E que não altera em nada o mundo, né? Outro dia nós estávamos conversando com uma amiga sobre isso. Eu falei, nossa, mas que visão pessimista. Eu falei, não é visão pessimista, é uma grande realidade. Esse meu problema, esse meu infarto aí me mostrou coisas que talvez eu não conseguisse enxergar nunca na minha vida, né? Então, essa coisa do ser muito pequeno, e muito pequeno mesmo, é quase invisível, quase uma cabeça de alfinete, né? Quer dizer... A gente esquece disso constantemente. Constantemente. Todo o tempo. E a gente tem muita empáfia, né? Agora a gente está mudando de assunto. Né? Não, agora a gente está falando de você, que é autora dos 3 livros, né? E que a gente tem certeza que o que vai vir aí, o que você vai colocar nessas obras, serão coisas interessantes para a gente ler. E mais desafiador ainda, para o jovem se interessar, né, Matilde? Porque eu acho que isso daí, né? Como eu faço, assim, porque eu estou escrevendo e eu vou levar para os jovens, falarem, meu Deus, eu quero conhecer a minha história. Eu acho que o mais trabalhoso é a linguagem, viu? Né? A linguagem dirigida para esses jovens aí até a 9ª série, né? Eu acho que esse é um grande desafio. Né? Mas você vai voltar aqui depois que estiver tudo pronto, não vai? Vou, a gente vai claro. fazer a passada do pessoal pré-produção e depois da publicação, tá? Tá bom. Matilde, obrigada. Obrigada, viu? Imagina. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, tá? Adorei. Um grande beijo. Beijo.